Eu preparei o roteiro hoje para falar a respeito de dois assuntos, né? Um é a ausência do Neymar no jogo contra o Palmeiras. O que eu penso a respeito disso? E outro assunto é sobre a possível punição que eles podem sofrer no STJD a partir de uma denúncia que veio por conta de um react de dublagem, no qual ficou claro ali que ele proferiu ofensas à árbitra do jogo Santos e Mirassol na Vila Belmiro, a Edna. Tenho muito o que dizer sobre isso, mas que eu já disse na minha live no Futeboteco, que foi pro ar ao meio-dia e meio hoje. E, assim, a minha opinião não vai mudar, né? A mesma que eu proferi lá. Então eu resolvi fazer um vídeo aqui diferente. Ao invés de repetir as mesmas coisas, eu vou colocar um corte da minha live no Futeboteco ao lado do meu amigo e sócio Felipe. Ah, espero que não dê azar, né, de colocar um palmeirense aqui em dia de jogo contra o Palmeiras também, mas a gente comentou bastante sobre esses temas e eu convido vocês também, se não conhecem o Futeboteco, a seguir também o canal por lá, um canal grande, 280 mil inscritos. A gente tem live todos os dias, aí segunda a sexta, por volta do meio-dia e meio. A gente entrevista pessoas em podcast, eu tomando uma, então convido demais. Vou deixar o link aqui embaixo do canal e da própria live para vocês acompanharem se assim quiserem. Fiquem com um corte. Abraço. Cara, hoje temos essa primeira perna aí das quartas, né? Sem o Santos, aparentemente sem o Neymar, talvez sem o Gabigol também. Um ataque que deve ser rápido, né? E que pode, cara, dentro da proposta que o Cuca adotar ali, que imagino que será uma proposta defensiva, eu não descarto o Santos ter algumas chances de poder incomodar o Palmeiras, porque o Palmeiras do Abel, esse Palmeiras do Abel de 2026, tem muita dificuldade para furar boas defesas, defesas que se fecham bem. Vai depender, claro, do aspecto individual do time do Palmeiras, que tem feito a diferença em muitos jogos. O Flaco Lopes é o exemplo disso, voltou a jogar bem, voltou a ter uma sequência. Acho que o torcedor do Palmeiras está se apegando nisso. E hoje ainda tem o atenuante do torcedor, tá? Pelo menos o torcedor do Palmeiras, pelo que eu vi hoje de manhã nas redes sociais, hoje é aniversário do Palmeiras, né? Hoje é 26 de agosto de 2026, 112 anos do Palmeiras e tá todo mundo feliz, cara. Eu, particularmente, só tô aqui e só conheci você, os moleques aqui do canal, Renan, por conta disso aqui, cara. Isso aqui é a minha vida, cara. Então, vai um feliz aniversário pra todos os palmeirenses aí. Hoje é nosso dia, velho. Espero que com uma vitória. O Thiago comenta aqui: Neymar, grande líder de elenco, nem viaja junto. Esse é o tipo de coisa que de fato assim, não dá pra se esperar desse Neymar. Desde que ele voltou, esse tem sido o comportamento dele quando ele não joga. Quando ele não joga, ele não tá junto. A gente vê às vezes. Eu vi outro dia o Lucas em Bragança Paulista, machucado com o São Paulo. O Neymar, quando ele não tá, irmão, são as prioridades dele, né? E assim, cara, eu cansei de também dar murro em ponta de faca. O clube aceita, o clube acha isso plausível, então. Se tem lá um presidente que aceita esse tipo de comportamento, então, pra mim, eu acho um absurdo, tá? Mas pra mim, o mais importante é que ele, quando esteja em campo, jogue bola. E a ausência dele, Felipe, eu não lamento pro jogo de hoje, não. Porque diante da sequência que o Santos tem no Brasileiro aí, Corinthians e Inter fora, que fica entre esse duelo contra o Palmeiras, pra mim é a prioridade total o Campeonato Brasileiro. É claro que o torcedor do Santos quer muito essa vaga para semifinal. Possibilidade de você pegar um Vasco ou Vitória é uma possibilidade clara do Santos estar na final de uma Copa do Brasil. Isso é dinheiro no caixa, Lógico em que é. curto prazo, e isso é possibilidade real de título. Mas a minha real preocupação é com o Campeonato Brasileiro, com a situação a qual o Santos atravessa nessa competição. Não dá para cair de novo, seria uma tragédia na história do clube e principalmente para. Pô, também falando aqui, claro, como torcedor é uma pica, mas também como produtor de conteúdo, né? Você cobrir um time um ano inteiro numa Série B, eu não quero também ter que passar por isso, né, cara? Não façam isso comigo, Santos. Pelo amor de Deus. Enfim, é... Neymar aparentemente deve estar fora para esse duelo contra o Palmeiras, o Felipe. Eu vi aí. Um... Você Eu vi ontem concorda que que a prioridade, surgiu. você concorda que a prioridade do Santos tenha que ser o domingo contra o Corinthians também?
Concordo, cara, mas assim, se eu fosse santista, eu ficaria incomodado, por exemplo, de a gente brincou aqui que o Neymar virou o rei do entretenimento brasileiro. Me incomodaria um pouco, cara. A notícia do Neymar jogador, pô, tá fora de mais um clássico, do jogo decisivo. Por mais que a prioridade tenha que ser o Campeonato Brasileiro, mas o cara ficar fora de mais um clássico, um jogo que havia uma expectativa que ele pudesse jogar, decidir e tudo mais. E parece que tá tudo bem, assim, ele não jogar, tá ligado? E aí você vai ver, em contraste com isso, o Neymar tá na rede social brincando com o Sormani, assim, que a gente elogiou aqui, brincou, entretenimento e tal, mas ele continuou a história, comentou lá na foto do Sormani, vários comentários do Neymar e tudo mais. E, tipo, parece que ele não tá nem aí. Ah, esse jogo eu não vou jogar, não, mano. Esquece. Aí chega domingo, ele. Mano, não vai jogar hoje? Domingo, então, você tem que comer a bola contra o Corinthians, velho. Você tem que ganhar o jogo pra nós, assim. Chega de você decidir só joguinho meia-boca contra equipe fraca na Vila Belmiro, só. Chega disso daí. Você foi contratado, você ganha muito pra ganhar jogo grande pro Santos, não joguinho contra Chapecoense, contra o Capivariano, tá ligado? É isso que tem que ser o pensamento em relação ao Neymar. Mas parece aquele assunto velho que a gente sempre fala aqui recorrentemente, que o Santos banca isso. O Santos aceita estar nessa situação. Então, o que o torcedor pode fazer? Hoje eu tava conversando com um colega meu santista, ele falou, não, tá tudo bem, cara, deixa. O importante é trazer um empate do Nubank Park e na Vila Belmiro o Neymar joga. Pô, e se tomar uma pancada do Palmeiras hoje e tomar uma pancada domingo do Corinthians, e aí? É. Como que vai Mas e ficar? se o Neymar se lesiona também, né? Nesse jogo contra o Palmeiras. Só que o problema, Felipe, é que assim, para além Ah, de cara, todas mas essas ficar nesse variantes. si aí é foda, né? Mas o Neymar Porra. não é. O si do Neymar é um si muito presente, porque o Neymar é um cara Ah, com um mas corpo ele que vai ter que tem jogar, dificuldade. cara. Vai ter que jogar. E se ele se lesiona domingo contra o Corinthians no gramado natural? E aí? Mas ali não Não tem vai como ter tirar. desculpa. Não Ali vai não ter tem como desculpa. tirar. Assim, se eu fosse o treinador do Santos, não só tiraria o Neymar desse jogo, como tiraria o time titular inteiro. Eu não jogaria ninguém. Se eu sou o técnico, hoje não entra um titular contra o Palmeiras em campo. É a minha maneira de pensar. Esse jogo contra o Palmeiras, esse duelo contra o Palmeiras, com o Santos se vendo nessa situação no Brasileiro, pra mim é muito pouco importante, cara. Não tô numa hype. Se o Santos tivesse ganhado aí da Chapecoense e do Mirassol em casa, na Vila Belmiro, tivesse aberto 8 pontos, seria 8? Não, seria 6 pontos na zona do rebaixamento. Se essas duas vitórias tivessem acontecido, que eram obrigatórias na Vila Belmiro, dois times que estão abaixo do Santos na tabela, cara, eu estaria hoje, cara, com a faca nos dentes para esse duelo contra o Palmeiras. Mas diante da situação do Campeonato Brasileiro, sinceramente eu caguei para esse duelo contra o Palmeiras. Se tomar 4, tomou, foda-se, não é a preocupação. A preocupação é domingo. A preocupação é domingo, a preocupação é contra o Internacional no Beira-Rio. Passar, passou, ótimo, mas sem oba-oba. E se tomar uma porrada, sem também se afundar, porque, de novo, o Campeonato Brasileiro vai continuar rolando. Pode Não é, influenciar, né? não é um duelo importante. Então, se pode influenciar, tira o time titular. Porque se o time B toma uma pancada, não influencia no time A, na confiança do time A. Eu meteria hoje 11 reservas contra o Palmeiras. Aí, beleza, vamos imaginar, você trouxe um resultado, uma derrota simples. 2-1 pro Palmeiras, 1-0. Você fez o resultado contra o Corinthians, de repente venceu o Corinthians em Itaquera, coisa que é difícil. O Santos não ganha em Itaquera desde aquele jogo com o Marcos Leonardo, que o Silvinho caiu. Olha o tempo que faz. O Silvinho era o técnico do Corinthians. Caralho, isso Você era na pandemia, vencer. né? Isso foi 2021, né? Pandemia. Você. 2022. 22, começo de 22. Aí você ganhou do Corinthians, meu irmão, aí tudo bem, você vai querer reverter o resultado contra o Palmeiras, você colocar o time A contra o Palmeiras jogando em casa, tentar uma classificação, mas a prioridade total é contra o Corinthians. E se não vencer o Corinthians, time B na quarta-feira, porque a prioridade é contra o Internacional. Felipe, 15 jogos, 9 fora.
9 Não, fora, irmão. Ninguém tem essa tabela no campeonato. Ninguém é, tem, cara. Ninguém tem. Então, assim, pra mim, assim, adoraria estar vivendo o hype desse jogo. Pô, Santos e Palmeiras, é a chance da gente eliminar os caras pela primeira vez de uma Copa do Brasil. Nossa, cara, eu tô zero hype, assim. Até porque, mesmo que eventualmente passe, com esse amargor que tá o campeonato, eu não vou conseguir ter a alegria que fatalmente se deveria ter num momento como esse, porque a preocupação vai continuar existindo, entendeu? Então, eu tô bem, sabe? Bem desanimado para esse duelo. Bem desanimado mesmo. E não é nem desanimado com o time, porque eu acho que, cara, se o Santos jogar com o time titular os dois jogos, jogar direitinho, o Cuca encaixar um jogo, tem jogo, tá? claro que tem, pô. Tem jogo, não é nem a questão do desempenho, é a questão do momento do time, do Primeiro clube. semestre, o Santos jogou no Allianz ainda, era Allianz, e jogou melhor o primeiro tempo. Ainda teve É, chance no segundo tempo de ganhar o jogo. no Nubank tá 0-0, tem que acreditar, Então, né não? O lógico. Allianz já foi, o aproveitamento lá foi ruim, mas agora o estádio mudou, é o Nubank, então começou, zerou. Cara, Ah, vocês zeraram na- depois que tiraram o Parque Antártico, tem que zerar de não, acho novo. que zerou nada, pô, tá louco? Não, o mesmo terreno, pô, tá louco? Mudou só o nome, reformou, subiu uma arquibancada lá, já era. Mesmo terreno, sempre foi ali o Aquilo Palmeiras. foi ao Pô, chão. foi nada, cara. Felipe, O gol da ferradura, ele se mantém até hoje, cara. mas É a sabe o que é mesma muito estrutura. louco? Sabe o que é muito louco? Você falou aqui que o. Ah, e se o Neymar machuca no domingo? Ele pode ficar fora do mesmo jeito. Mas mesmo não machucando, ele pode ficar fora. Eu queria trazer essa discussão aqui, porque, cara, o que aconteceu? O Neymar tá correndo o risco de pegar 6 jogos no Brasileiro por ofensas à árbitra Edna Alves em Santos 1, Mirassol 1. Um vídeo, Felipe, de leitura labial do dublador Veloso já chegou à Procuradoria do STJD e a tendência de denúncia no artigo 258 do Código por desrespeito à arbitragem. O Neymar aparece dirigindo várias ofensas à Edna. A leitura labial é apresentada como técnica interpretativa com margem de erro. A árbitra não relatou os palavrões na súmula. O caso pode ter como precedente a punição do Abel Ferreira. Em abril, o técnico do Palmeiras recebeu 6 jogos de suspensão depois de xingar o Daronco em um vídeo de dublagem, que também foi utilizado como prova naquele episódio. O Neymar pode pegar de 1 a 6 jogos de suspensão e a Edna também pode ser cobrada por não ter registrado as ofensas. E aqui, vamos ao vídeo, Felipe, do Veloso aqui. Ele se pronunciou, inclusive, aí. Depois vale colocar também. Ah, é o Veloso? É, adivinha quem foi encher o saco dele, né? Os fãs do Neymar. Lá eu tenho algumas coisas a dizer sobre isso, nada contra o Veloso, pelo amor de Deus. Eu acho que o Veloso tá fazendo o trabalho dele, tem que continuar fazendo, que é muito bom. Ele e o Gustavo Machado. Mas eu tenho algumas coisas para dizer sobre esse tipo de punição que se utiliza desse tipo de material. A gente já conversa sobre isso, que vale pro Abel, vale pro Neymar, vale para qualquer um. Vamos aqui ouvir a reação do Veloso. Você é horrorosa. Ó, eu tô falando na boa com você. Tu é muito ruim, pô. Ô, Edna, vai tomar no c, pô. Vai se fuder, cara. Dá porra da falta. Vai se fuder, cara. Dá porra da falta. Quantas faltas precisa, cara? Quantas precisa? Quantas precisa? Quantas? Quantas precisa? Ei! 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 Ô Edna! Ô Edna, cara! Dá falta! Vai tomar no c, pô! Xerique. Ei! Ô Edna! Ô Edna! Os caras tá batendo pra... Ah, vai se f***, pô! O Neymar tá virando o Hulk, hein, cara. Chatão, mano. Mas aí não cabe ao árbitro punir na hora e dar o Pô, cartão e expulsar? aquele no primeiro tempo ali, porra, se fosse a Edna, já É, cala a boca. Não fala mais exatamente. comigo, não fala mais comigo, não fala Então, comigo. então. Já era. Porra, você é louco, velho. É por aí.
Eu acho que é por aí. O jogador não deveria poder fazer isso, jogador nenhum, e tem que Que ser punido isso, quando cara? assim faz. Só que o meu ponto é o seguinte, Felipe. As reações são em cima do Neymar, são em cima do Abel Ferreira, dos grandes personagens. No Hulk. O Chiquinho do que joga no interior do não sei aonde, na Série A mesmo, ninguém faz react, que também às vezes xinga e fala coisas piores. Então, se você vai começar a punir por vídeo de react, você vai desbalancear o que é justo, assim. Você vai começar Não, a punir só as grandes figuras que são reagidas. não, é um Porque se... exagero o STJD usar um vídeo de dublador de entretenimento na internet pra punir o Neymar, né? Se isso acontecer, porra, pelo amor de Então, Deus. mas isso aconteceu com o Abel. Sim, a gente criticou aqui na época. Uhum. Ridículo. Os caras, o advogado do Palmeiras na época, até com aquele sorrisinho de lado, assim, tipo, porra, é sério isso? A gente tá se baseando num vídeo de entretenimento pra punir um treinador com. E o Abel ainda pegou uma punição Exemplar. absolutamente exagerada, mas com esse verniz. Não, temos que dar o exemplo, usando o Abel Ferreira de exemplo, de bode expiatório. O Diniz deu um tapa na mão do jogador do Atlético Paranaense e pegou 2 jogos. Nem 2 jogos pegou. Não pegou nem. Acho que nem foi punido o Diniz nesse jogo contra o Atlético Paranaense. Mas o Abel, por ser visado, por Então, ter um histórico, E foi. aí nesse aspecto, os fãs do Neymar que vão criticar o Veloso, esses caras são os imbecis. O Veloso tá fazendo o trabalho dele. Agora, o Neymar, se ele for punido por um react de dublagem na internet, também é um absurdo. E aí a culpa não é do Veloso, a culpa é do STJD, que é um órgão completamente político, um órgão que praticamente, na prática, absolveu o Bruno Henrique numa das decisões mais cretinas da história do futebol brasileiro, que diminuiu o futebol brasileiro. Então é um órgão sem prestígio nenhum. Nenhum. Então, assim, isso aqui, de fato, eu não tenho... Se o Abel foi usado como exemplo de bode expiatório, não duvido que se use com relação ao Neymar também. Claro que o Neymar tem um peso que é ruim para todo mundo se o Neymar não jogar, né? É ruim para televisão, é ruim para quem comenta jogo, etc. E a gente sabe que pelo STJD ser político pra caramba, isso pode pesar. O Abel é um cara mais de beira de gramado, ele não influencia tanto no interesse das pessoas assistirem o jogo e tal. Mas, independentemente de qualquer coisa, a Edna deveria ter punido o Neymar se ele fosse reincidente e expulsado o Neymar, ponto. Isso se resolve lá dentro. Agora, o que eu não concordo, Felipe, que tenho visto também muita gente levar esse vídeo aqui pro lugar da misoginia. E assim, esse jeito que o Neymar fala com a Edna, ele fala com árbitros homens o tempo todo. Ele é assim. Se ele tivesse, pra mim, ele foi mais misógino ao comparar, falar que o árbitro tava de Chico lá, que era com um homem, do que mandar a Edna se fuder, tomar naquele lugar. Por que que eu tô falando isso? Se deve mandar uma mulher tomar naquele lugar? É óbvio que não. A educação não deveria permitir isso. Entendeu? Mas aquilo é um campo de futebol. Num campo de futebol, o jogador manda o juiz, sendo homem, toda hora tomar naquele lugar. Isso é normal. Às vezes não diretamente pra ele. Vira a cara e manda. Mas será que os outros jogadores tratam a Edna assim? Não, então, Eu confesso que eu não me lembro de ver os caras falando com ela desse jeito, assim. Mas o meu ponto é, independentemente da postura dos outros jogadores, você consegue enxergar misoginia nesse vídeo ou você consegue enxergar um jogador que é mal educado com homem ou com mulher? Eu consigo enxergar um jogador chiliquento pra caralho. É isso, esse é o ponto. Isso chato a gente tá de acordo. Pra cacete, é assim, isso. chato. Que se eu É fosse a isso. Edna ali, como eu simulei aqui, era cartão e cala a boca, não fala comigo. já era. Exato. Estamos de Porra. acordo. Estamos de acordo. Entendeu? Só que eu acho que não dá pra levar, tipo, ele fez isso aí porque ele quis esquecer porque ela é mulher. Não, ele faz isso com todo mundo. Entendeu? Ele foi misógino de novo, quando falou que o árbitro tava de Chico lá. Ali sim. Que inclusive uma amiga lá, a mulher do Chris Guedes, repreendeu ele num vídeo que ele mesmo soltou no YouTube dele. Então, Agora, mas nesse o caso Neymar aqui- não tem um peso por ser o Neymar, de tipo, teoricamente, ter que dar um exemplo,
ter que ser um cara, sabe, por toda a carreira que ele teve, os lugares onde ele passou, onde ele jogou. Eu acho que deveria, Felipe. Ele não sabe que ele vai ser, consequentemente, por isso, muito visado. E quando isso vem à tona, essas imagens aí dele falando com uma árbitra, nesse tom, com esses palavrões, sabe? Eu acho que é meio problemático, cara. Felipe, deixa Eu eu te acho que é perguntar meio uma coisa. problemático. O que o Pelé falava para os árbitros? Ah, não sei, Você- cara. Por que você não sabe? Porque que não tinha essa tecnologia, cara. Então, assim, eu acho muito Mas o Pelé era um justo. cara. O Pelé era um cara. Tudo bem, eu tô dizendo o Um Pelé porque perfil o Pelé... totalmente diferente do Tudo Neymar, bem, né? mas o Pelé dizem que ele era muito competitivo e que ele falava umas barbaridades do quem jogou com ele falava, cara. Que ele não tinha talvez, que ele fora do campo ele era o Edson, personalidade dentro do campo ele se transformava. Eu não sei o que o Pelé falava para os árbitros, na época não tinha árbitra mulher, mas eu não sei o que ele falava para os árbitros porque não existia tecnologia para a gente saber isso. Hoje existe uma exposição que a gente, através dessa exposição, a gente quer mudar a essência do jogo. O futebol também é isso. É guerra, é xingo, é um pouco... A gente tá querendo limpar demais. Ai, o exemplo pras criancinhas. Irmão, Ah, não, foda-se as criancinhas. eu sou contra essa patrulha lacradora que a gente tem no futebol, mas é o que eu ponderei aqui. Ao mesmo tempo, pelo Neymar ser o Neymar, por a gente viver na época da autoexposição, as redes sociais são isso. O Instagram é uma rede social de autoexposição. Cara, e o Veloso faz esse trampo pra lá também. Cara, eu acho meio problemático um jogador do quilate do Neymar, que leva uma legião de fãs, que influencia milhões de pessoas, falar nesse tom com uma árbitra. Por mais que ele seja competitivo, chiliquento, chato, etc e tal, é meio feio, mano. É meio feio, não tem como tirar o peso. Se a gente não vai ver, como diz a Ana Thaís Matos, a gente não vai ver mais o futebol sem a presença das mulheres. As mulheres estarão lá contando as histórias, sejam narrando, comentando, reportando e apitando também. Então, cara, é o mundo como ele é hoje. É arcar com as consequências desse mundo. Eu acho que é um pouco problemático ver o Neymar nesse tom com uma árbitra, mas eu acho que ela poderia ter sido um pouco mais dura ali também, mas pelo jeito dela apitar, ela é uma árbitra que ignora esse tipo de situação dentro de campo. Ela é muito, tipo, apitou e foda-se o que vocês estão falando aqui, eu não tô ouvindo, tá ligado? Ela não tem esse comportamento de punir os jogadores com cartão por conta de comportamento, assim. Eu, particularmente, não me lembro de ver a Edna nesse aspecto, assim, de punir com cartão quem fica xingando ela, quem fica reclamando toda hora. Ela apita e já era. Tem os superchats aqui, o William Santos falou aqui, ó, o Neymar não vai jogar por uma questão de saúde. Um cara que tem 2 lesões no joelho não pode jogar em gramado sintético. Dessa vez está tudo certo. E o Pedro Artoni falou, qual a surpresa? Neymar nunca joga em dia de aniversário de quem ele ama. Ainda mais aniversário de 112 anos. Grande Ney, tamo junto. Estará na audiência, né? Com certeza. Aí o Darlan falou aqui, Felipe, ó. O Rodolfo critica todo mundo. É um lacrador, mas o Neymar, ele passa pano. Acho que esse cara conheceu o Futeboteco dia 23 de agosto. Seja bem-vindo aqui, Darlan. Seja bem-vindo aqui ao Futeboteco. Eu acho que você não está muito acompanhando o nosso conteúdo dos últimos anos. Ontem eu fui cumprimentado na mesa lá da X-Sports como um grande fã do Neymar, óbvio, em tom de ironia, né? Porque não existe alguém que cobre o Santos que seja mais crítico ao Neymar que eu. Isso é reconhecido. Tanto que fui chamado para participar do último trabalho do Bruno Formiga na TNT. Bruno Formiga rebate haters do Neymar. E eu fui convidado para me comportar dessa forma. Obviamente recusei, porque eu não sou hater de ninguém, mas assim sou enxergado por muita gente. Então, acho que não costumo passar pano, cara. É só uma questão de opinião. Pode ser o Neymar, pode ser qualquer outro. Acho que esse tipo de atitude tem que ser punido no campo. Agora, se utilizar de um vídeo de entretenimento seletivo para usar isso num tribunal, aí a gente desce um nível ainda mais um nível de credibilidade do Campeonato Brasileiro. Isso é um ponto que eu concordo também, porque o STJD, todo o campeonato, pode pegar aí,
Todos os campeonatos, o STJD ele começa a aparecer nessa época do ano. Quando o Campeonato Brasileiro está se definindo, os times protagonistas ali, os times para não cair uma luta em cima e embaixo. Daqui a pouco ele começa, punir um, punir outro, mando de campo. Cara, sempre assim, cara. E são uns critérios absurdos. É o que eu falei lá quando foi com o Abel. Usar videozinho de dublador na internet para punir, você abre um precedente muito perigoso. Muito perigoso. Se isso vira mania, então, cara, tem que... Daqui a pouco vão proibir o rapaz de fazer o trabalho dele aí. O Veloso, o Gustavo Machado. Que acho que o trabalho deles, o intuito não era esse, né? Servir como prova. Não, e o pior é esses caras serem alvos de fã de jogador, né? É, Que tudo então, a mano. culpa de repente virou do Veloso pra esses retardados, esses fãs do Neymar. Essa é a Pois é. verdade, irmão. A culpa, se o Neymar for punido, é desse órgão cretino que é o STJD, cara. Não é os rapazes fazendo o trabalho honesto deles. Então, assim, vai reclamar com o tribunal e não com os meninos que estão fazendo o trabalho, pelo amor de Deus. O tribunal, ele não se preocupa, ele não... A impressão que eu tenho é que o STJD, ele funciona de acordo com a demanda, assim. É. Ele é a Não, ordem do dia. ele precisa ser provocado, é igual o STF, ele precisa ser provocado, ele precisa ser... O Augusto de Arruda Botelho falou aqui, o STF ele é um órgão que funciona à base da provocação, assim, a denúncia vem e eles precisam julgar. Nesse caso, alguém chegou lá e provocou o STJD com relação a isso. O cara que ia apresentar essa denúncia, pô, o cara tá completamente desconectado da realidade, né? Mas enfim.